Tudo bem, pessoal? Então eu estou aqui de novo, tá, fazendo essa aula do After Effects voltada para o ambiente 3D. A gente já estudou algumas coisas do ambiente 3D no trabalho da animação da borboleta, né, fazendo a asa dela ficar em 3D e bater e assim por diante, mas era apenas a abertura do universo 3D. Agora a gente vai um passo além. Não vai ser algo muito complexo, mas a gente vai criar uma câmera virtual e utilizar a câmera virtual como parte da animação. Tá? Para isso daí eu peguei como um exemplo a abertura da novela Senhora do Destino, e a gente vai fazer alguma coisa muito parecida com isso dentro do After Effects. Então vamos lá? Eu vou no After, eu vou criar uma nova composição. Essa composição ela vai ter 20 segundos, tá? 1920 por 1080 Full HD, ok? Criei essa composição, o scroller do mouse vai, aproxima, vai para longe. A gente vai usar muito o scroller nessa atividade. E a primeira coisa que eu vou fazer é, eu botei para vocês no Ava, tá, um arquivo. Então vou importar esse arquivo, é um arquivo do Photoshop. Eu vou abrir ele normal como composition layer. Ele vai criar aqui uma composition dele, mas a gente vai usar a nossa composition normal, tá? Vou até puxar aqui para baixo a nossa composição 1920, e junto ele tem uma pasta de layers. Essa pasta de layers tem o background, que a gente não vai usar para nada, mas aqui já tem 10 layers de personagens já cortados no Photoshop. Tá? Eu cortei bem por cima. Vocês quiserem depois melhorar, vocês podem pegar da internet, cortar melhor, fazer com foto de vocês e assim por diante. O importante é a gente pegar o sentido da dinâmica, workflow. Boto todos eles aqui, minto. Antes disso, eu vou fazer o seguinte, botão direito, new, vou criar um sólido, não importa o sólido, a cor, vou estabelecer depois. Criei o sólido. Esse sólido, eu vou colocar um efeito nele só para não deixar o branco puro, porque o branco puro não vai dar sensação de espaço. Então, eu vou em Generate, vou em Gradient Ramp, criei um Gradient Ramp, vou rapidamente só dar uma configuradinha, colocar o preto aqui mais para cima para deixar não tão profundo, tá? E esse cara eu não coloco em ambiente 3D. Uma vez que ele não vai estar em ambiente 3D, ele vai ficar completamente estático. E por que ele vai ficar completamente estático? Ele precisa estar sempre abaixo de todo mundo. Então ele vai sempre ser o rodapé do meu sanduíche de camadas. Agora, eu vou girar um outro, vou apertar Ctrl, Duplicate, Ctrl D, mesma coisa que nos hexágonos. Gera hexágonos, Ctrl D, espalho os hexágonos, criei um outro. Tá? Idêntico também, que já vai vir com Color Ramp. Esse sim eu vou colocar ele em ambiente 3D. Quando eu abrir o Transform, a gente vai ver que ele vai ter as orientações em 3D, basicamente em rotação. Tá? Coloco rotação, só para a gente ter uma ideia, novamente, aqui esse daqui vai ficar sem ambiente 3D, ele vai ficar abaixo de todo mundo. Esse aqui é o ambiente 3D. Se eu rodar em Z, ele rodaria assim, Ctrl Z. Em Y, ele rodaria na vertical, Ctrl Z, mas a gente vai colocar na horizontal, que é o eixo Y, tá? O eixo X. E aqui eu vou gerar menos 90 graus. A priori parece que ele desapareceu, mas ele não desapareceu. É que ele está na mesma altura do meu ponto de vista, entendeu? Porque o After não tem volume, ele não tem a tridimensionalidade nos layers, a gente não enxerga. Mas se eu pegar o spin em Z, ó, encosto aqui na setinha do Z, boto ele para baixo, pronto, ele já começa a aparecer que é realmente um chão. Eu vou aumentar a escala dele
S, vou colocar 800%. Tá. E agora, primeira coisa, para eu conseguir me movimentar nesse universo 3D, eu vou criar duas visões. Então eu vou em Viewer, tá, One Viewer, vou colocar duas visões. No superior esquerdo, a gente vai notar que é o Active Camera, tá? Que é o que seria a visão da câmera. E no direito é a visão top, a visão de cima. Só para a gente ter uma ideia, no top, usando o scroller, tá? E encostando no meu layer de chão, tá? Ele está muito maior e é para ficar maior. Eu vou pegar o spin Y e vou trazer ele para a beira do que seria o fundo, né? A tela de fundo. E esse espaço todo que aparece aqui é o meu layer de chão. Agora, daqui para frente, eu volto para o meu projeto, vou importar todas essas camadas. Então eles vão entrar todos aqui. Alguns deles não vieram cortados, que a gente vai cortar rapidamente aqui agora, tá? Então, vamos lá. Esse está cortado, esse está cortado, esse está cortado, esse está cortado, esse daqui não está cortado, tá? Vou colocar todo mundo em escala. Opa, vou selecionar todos e vou colocar todos eles na escala de 70%, tá? Então S para todo mundo, venho aqui. Todo mundo vai ter 70% do tamanho. Eles já vieram cortados no tamanho. É bom que vocês coloquem todos eles na mesma proporção, porque senão um vai ser gigante e o outro vai ser pequenininho. Então todos eles têm que ter mais ou menos a mesma proporção. Tá? No 70% está ok. Vou puxando todo mundo aqui. Bom, essa daqui é a minha que não está cortada. Vou cortar rapidamente, utilizando o mesmo processo que a gente utilizou lá no coração. Tá? Efeito, coração ao lado lá. Efeito Key, Color Range, conta-gotas. Já cortei. Então agora esse aqui não aparece, esse aqui está cortado, esse aqui está cortado, esse último aqui não está cortado. Efeitos, Key, Color Range, conta-gotas. Agora ele também está cortado. Beleza. Bom, vou selecionar todo mundo vai estar com o olhinho aberto. E agora o que eu vou fazer? Eu vou espalhá-los pela minha área de background. Então eu seleciono esse aqui vai vir para frente. Opa, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. É importante que para eu espalhá-los, eu vou ter que espalhar pela visão top. Se eu tentar fazer isso daqui por essa visão, ele vai mudar de proporção de fundo. E eu quero só que ele mude de campo de profundidade. Então esse daqui, vou trazer ele para frente. Um pouquinho de lado. O próximo vou trazer para frente, um pouquinho de lado. Esse para frente, um pouquinho de lado. Esse sempre no eixo Z, espalhando por aqui. Pode ser aleatório, vai ficar até melhor. E é legal, é porque quando a gente movimentar a câmera, ele vai dar justamente o efeito de paralaxe.
Ok, eles estão espalhados. Então agora sim, eu vou criar uma câmera virtual. New Camera. Ele vai abrir uma série de coisas que futuramente a gente vai tratar, especialmente o Deep of Field para dar profundidade de campo e assim por diante, a abertura da câmera, mas agora nesse momento vamos deixar assim, tá? Agora a minha câmera, ela existe, ela está ali no fundo, tá? Eu vou puxar a minha câmera para trás. Então eu puxei a minha câmera. Esse personagem daqui, vou colocar ele um pouquinho mais alinhavado, tá? Beleza. Agora eu vou mover a minha câmera por essa ação, tá? E você vai ver o efeito paralaxe da frente para de trás e assim por diante. Só que eu vou fazer o seguinte: a câmera, quando vocês olham a câmera, eu vou colocar ela aqui em cima para ficar mais fácil de colocar. A câmera, ela tem dois pontos de transformação: o position e o ponto de interesse. A posição é a posição propriamente dita, tá? Então, para frente, para trás, para um lado, para o outro, tá? Só que tem um problema. O meu ponto de interesse, que é esse carinha aqui da frente, opa, apertar H, mãozinha, para a gente ver de perto. O meu ponto de interesse, que é esse carinha, ó, ele pode mudar de um lado para o outro. Mas isso não é interessante para essa animação. E frequentemente, o meu ponto de interesse, quando ele se confunde com o posicionamento da câmera, ele faz com que a câmera vire para o outro lado e ela se descontrole. Isso é um problema sério do After. Ele deveria ter um botão para travamento de ponto de interesse, tá? Mas ele não faz isso desde que ele foi inventado. Então, para isso, para movimentar a câmera de uma forma mais segura, eu vou criar um objeto nulo. Então, new objeto nulo, tá? E o que é um objeto nulo? O objeto nulo, ele é transparente, ele não aparece para o espectador, mas ele é como se fosse a mão que controla a marionete. Eu amarro alguém e controlo esse alguém por esse ponto invisível. Sendo assim, é como se eu travasse o ponto de interesse da minha câmera. Então, eu crio o objeto nulo, eu coloco o objeto nulo em ambiente 3D, meu objeto nulo está aqui, eu vou puxar ele para trás, colocar ele aqui do lado, e agora sim, eu vou pegar essa tripinha aqui, ó, isso daqui é o parent, é o que vai deixar a câmera filha do meu ponto de interesse, do meu objeto nulo. Tá? Então, tudo que eu fizer com o meu objeto nulo, a câmera vai ter que seguir. Mas a câmera, às vezes, ela pode ter os próprios interesses. Mas o que eu faço? Eu vou até a câmera, aperto o botão esquerdo no ponto de interesse e jogo ele em cima do objeto nulo. Percebam que aqui, ó, ele já está identificado como objeto nulo, como sendo filho do objeto nulo. E aí sim, pelo objeto nulo, eu vou position, marco a posição. Vou fazer uma coisa aqui que vai ser muito importante, tá? Eu vou colocar a câmera na altura do rosto das pessoas, porque ele está na altura praticamente da cintura da pessoa. Para isso daí, o que eu vou fazer? Eu vou mexer pelo objeto nulo. Então, a coordenada da frente, a coordenada do meio é a coordenada do vertical. Ó. Aqui seria do horizonte, para frente e para trás, para um lado e para o outro, tá? Só que pelo objeto nulo. Então, do meio, eu vou colocar ele na altura do rosto das pessoas. Beleza. Agora eu vou fazer aqui, o meu primeiro position está marcado. Vou passar por essas pessoas. Vou andar um pouquinho de lado.
E aqui, ó, vou finalizando. E vou colocar F9 em todo mundo para deixar o efeito suave e vou voltar para assistir o que eu fiz. Ops. Calma aí que ele está pensando. E aqui tenho a abertura da Senhora do Destino. E colocando a trilha vai ficar bem parecido com a da novela. E o exercício basicamente é isso. Dali em diante a gente já sabe: File, Export, Export Media, vou colocar o nome, ops, tá pensando aqui. É meio pesadinho, viu, gente? Por isso que é até bom, às vezes, fazer com arquivos cada vez menores, tá? Mas, basicamente, coloco aqui o Senhora do Destino. Tá com 2 E's aqui. Salvar e... onde é que eu salvei mesmo? Deixa eu ver aqui onde é que eu salvei. Tá em documentos. Salvar. Render. Bom, daí para frente o negócio é história, tá? Renderizado ele vai ficar bem mais rápido, não vai dar aquela travadinha. E é isso, gente. Obrigado pela atenção.